existe um objeto matemático extremamente fascinante. Primeiro porque a sua construção é muito simples, e segundo porque ele está impregnado de padrões que foram sendo descobertos ao longo da história. Eu estou me referindo aqui ao Triângulo de Pascal. Temos registros do Triângulo de Pascal desde o século XII lá na China, mas claro que ele não recebia esse nome. Esse nome ele passou a receber depois que o matemático Blaise Pascal dedicou grande parte de sua vida a estudar os padrões desse objeto matemático. Nesse vídeo vamos estudar um dos padrões desse triângulo, que é justamente uma fronteira entre duas áreas muito importantes da matemática, a combinatória e a álgebra. Vamos ver que os elementos desse triângulo são os coeficientes da expansão da expressão a mais b elevado a n. Por exemplo, o que acontece quando o n é 5, a mais b elevado a 5? Isso é o que chamamos de binômio de Newton. E antes que você me pergunte, eu não sei por que se chama binômio de Newton, já que Newton nunca parou para estudar essa expansão. Nesse vídeo você vai descobrir muitas coisas interessantes sobre esse triângulo. E eu ainda vou deixar aqui, no comentário fixado, um vídeo que conta outros tantos padrões que esse triângulo tem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à matemática além dos números. Vamos ver agora como é essa construção tão simples que eu falei do Triângulo de Pascal. Acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar que ele começa com o 1, e temos dois zeros invisíveis aqui do lado. Então vamos fazer a soma do 0 com 1, que dá 1, e o 1 com o 0, que também dá 1. Vamos colocar aqui mais dois zeros invisíveis. Então, da mesma forma, a gente faz a soma de 0 com 1, aqui 1 com 1, e 1 com 0, 1. Não vou mais colocar os zeros invisíveis, eles não fazem parte do nosso triângulo, eles servem só para a gente visualizar a soma. Mas na lateral aqui do nosso triângulo, vamos ter somente uns. Aqui também, novamente. E aqui a gente faz a soma de 1 com 2, a gente tem 3 aqui e 3 aqui. Aqui 1 com 3, ficamos com 4, 6 e 4. E assim ele continua infinitamente. Agora eu quero lhe mostrar uma coisa muito interessante. Vamos ver aqui. Esse triângulo pode ser escrito como combinações de elementos. Se você não sabe o que é combinação, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram, onde eu fiz postagens de combinatória, e uma dessas postagens é sobre combinações. Então aqui podemos ver que os termos estão escritos em combinações, onde o número de cima da combinação é a linha e o número de baixo é a posição nessa linha. Então aqui vamos supor que começa da linha 0, depois 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui os números de cima vão ter 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma acontece em cada linha. Começamos da posição 0, 0, 1, 0, 1, 2. Agora, como provamos que realmente cada combinação dessa vai dar um número do nosso triângulo? Bom, para isso precisamos saber a fórmula de combinação. Vamos verificar que todas as combinações daqui da lateral dão 1, e depois vamos verificar que a soma de duas combinações aqui tem que dar essa combinação de baixo. Vamos lá. Qual é a fórmula de uma combinação? A fórmula de uma combinação de n elementos escolhe k é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. K fatorial aqui. Ok? Tudo certo. Agora vamos ver o que acontece aqui na lateral do triângulo. Os números de cima vão somando 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o número de baixo sempre permanece 0. Então a gente vai colocar na nossa fórmula n e 0, porque esse 0 aqui está fixo. Isso vai dar n fatorial sobre 0 fatorial sobre n menos 0 fatorial. E isso aqui é muito claro que ele vai dar n fatorial sobre n, porque o 0 fatorial é 1. N fatorial sobre n fatorial, e isso é 1. Ok, provamos que esse lado aqui do triângulo vai dar sempre 1. Agora vamos ver o que acontece do outro lado. Temos aqui 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, e assim veja que os números de cima é sempre igual ao de baixo.
Então vou colocar aqui na nossa combinação n e n, que vai dar n fatorial sobre n fatorial vezes n menos n fatorial. E isso novamente vai dar n fatorial sobre n fatorial, que é 1. Agora temos que provar que dois termos adjacentes no nosso triângulo, quando somados, vão dar um termo na linha posterior. Vamos ver como escrevemos isso. Aqui temos um termo na linha n e a posição dele vai ser k. Ou seja, esse aqui está em k menos 1 e esse está em k. Já o n permanece fixo. Então estamos somando n k menos 1 mais nk. E esse resultado, nk menos 1 mais nk, tem que dar n mais 1k. Perceba que esse 2 aqui é o mesmo desse daqui de baixo. Então tem que dar nk. Tá, vamos provar isso utilizando a fórmula. Eu vou apagar aqui o que já fizemos. Então, nk menos 1 vai ficar n fatorial sobre k menos 1 fatorial vezes n menos k mais 1. Perceba que é mais 1 porque a gente tem menos 1, ou seja, mais 1. Isso aqui somado com n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Ótimo, agora precisamos igualar os denominadores para a gente poder somar. Como igualamos os denominadores? Bom, perceba que aqui, esse k menos 1 fatorial, se eu multiplicar por k, eu vou ter k fatorial. E k fatorial está na outra fração. Da mesma forma, se eu pegar esse n menos k fatorial e multiplicar por n menos k mais 1, eu vou ter n menos k mais 1 fatorial, o que está justamente no denominador da outra fração. Então, se eu igualei esses dois produtos aqui, eu igualo o denominador. Vamos testar para ver se funciona. Eu multiplico por k, vai ficar n fatorial k. Aqui embaixo vai ficar k fatorial. E aqui, n menos k mais 1 fatorial. Somado a n fatorial sobre k fatorial e n menos k mais 1 fatorial. Lembra que eu multipliquei aqui por n menos k mais 1. Então aqui em cima eu tenho que multiplicar também. n menos k mais 1. Ótimo, beleza. Temos aqui denominadores iguais. Eu vou apagar isso daqui para a gente continuar a nossa expressão. Vou isolar, destacar aqui o n fatorial, que tem nos dois numeradores. Multiplico por k mais n menos k mais 1. Corto o k, vai ficar n fatorial vezes n mais 1. n fatorial vezes n mais 1 é n mais 1 fatorial. Lembre o que significa fatorial. Se eu tenho um k fatorial e multiplico por k mais 1, eu vou ter k mais 1 fatorial. Ok. Então aqui vamos ficar com, no denominador, vamos ficar com k fatorial vezes n menos k mais 1 fatorial. E isso vai dar n mais 1 fatorial sobre esse denominador aqui, que a gente não mudou nada. K fatorial vezes n menos k mais 1 fatorial. Ótimo! Se você parar para perceber, isso aqui é uma combinação de n mais 1 sobre k. Ok? Verifique que temos em cima n mais 1 fatorial e embaixo temos k fatorial e n mais 1 menos k fatorial, que é justamente a fórmula de combinação. Provamos então que essa soma dos termos no triângulo de Pascal vão resultar em um termo na linha de baixo. Então isso nos mostra que todos os elementos do triângulo de Pascal podem ser representados por combinações, onde o número de cima dessa combinação
é a linha onde o termo está posicionado, e o número de baixo é a posição na linha onde o termo está. Mas existe algo que eu particularmente acho ainda mais interessante. Se você parar para observar, esse número 2 aqui, ele representa justamente a quantidade de possibilidades que eu posso ir de 2 até o topo do nosso triângulo, o 1. Aqui, por exemplo, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ir para um e depois para o outro, e a outra possibilidade é ir para um e depois para o outro 1. Pronto, essas são as duas possibilidades. Sempre tendo que ir de uma linha para outra, eu não posso andar para o lado assim. Da mesma forma, para o 3 eu vou ter 3 possibilidades. E para o 10 eu tenho 10 possibilidades de chegar no topo do triângulo. Mas a gente pode verificar isso? Claro que podemos. Vamos pegar esse número 4. Podemos andar uma seta para a esquerda, outra seta para a esquerda e outra seta para a esquerda, depois uma para a direita. Ou podemos andar duas para a esquerda, depois uma para a direita e outra para a esquerda. Ou podemos andar uma para a direita e 3 para a esquerda. Perceba que sempre as nossas setas para a esquerda e as setas para a direita têm uma quantidade igual. Temos 3 para a esquerda e uma para a direita aqui. Aqui da mesma forma vamos ter 2 para a esquerda, depois uma para a direita, depois uma para a esquerda, o que dá 3 para a esquerda e uma para a direita. Lembrando que esse é o caso específico do 4, mas isso é justamente uma permutação com repetição. Repare aqui, temos 3 setas para a esquerda e uma para a direita. Então, essa é uma permutação de 4 elementos, onde 3 elementos se repetem. Então, isso é basicamente 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. Vamos colocar esse 1 fatorial aqui. E você vai ver já por quê. E isso vai dar 4. Mas melhor que isso, podemos escrever esse arranjo com repetição como uma combinação. Ele vai ser uma combinação de 4 elementos, 3 em 3. Perceba que vai dar justamente a nossa fórmula do arranjo com repetição e também vai dar justamente a nossa combinação lá do triângulo feito de elementos que são combinações. Agora eu quero que você teste isso para outros valores e também, se puder e se quiser, tente descobrir por que isso sempre acontece. Agora vamos ver o teorema binomial e qual é a relação dele com o triângulo de Pascal. Bom, você já deve ter estudado que A mais B elevado a zero é 1. A mais B elevado a 1 é A mais B. E A mais B elevado a 2 é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui todo mundo já estudou. Mas o que acontece se esse expoente for muito grande? Tipo 10, tipo 20? Vamos testar para ver o que acontece com A mais B elevado a 3 ao cubo. Isso aqui é basicamente A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E a gente tem que pegar um daqui e um daqui. Ou seja, a gente pode fazer A vezes B, ou A vezes A vezes A, ou A vezes B. Ou seja, vamos ter sempre 3 elementos. Eu vou botar aqui A, B, A, como se a gente tivesse escolhido no começo A, depois B, depois A. E a gente tem que contar de quantas formas podemos formar cada monômio desse daqui, que vai dar A ao cubo, ou A ao quadrado B, ou AB ao quadrado, ou B ao cubo. A gente tem que contar de quantas formas podemos fazer esses daqui para a gente obter os seus coeficientes. Eu vou dar um spoiler aqui. Os coeficientes dessa expansão vão estar justamente no nosso triângulo. Basta a gente olhar na linha 3, já que o expoente é 3. Então, o primeiro coeficiente vai ser 1, o segundo 3, o terceiro 3 e o quarto 1 também. Mas por que isso acontece? Bom, primeiro perceba que os expoentes de A começam em 3 e vai aumentando até chegar em 0. E o expoente de B começa em 0 e vai aumentando
até chegar em 3. Vamos ver cada caso desse. De quantas formas eu posso fazer A vezes A vezes A? Isso é uma permutação de 3 elementos com 3 repetições. E isso é 1. Só tem uma forma de eu fazer isso. Por isso, o coeficiente de A ao cubo é 1. Já A ao quadrado B, de quantas formas eu posso fazer? Isso é uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Isso nos dá 3 possibilidades de formar A ao quadrado B. Da mesma forma, vamos ter 3 possibilidades de formar A, B ao quadrado e uma possibilidade para formar B ao cubo. Vamos agora estudar um caso mais geral. Eu vou apagar tudo isso daqui e vamos estudar o caso A mais B elevado a N. Antes de tudo, eu quero que você perceba que o A começa elevado a N. Depois a gente vai reduzindo A. Depois vai ficar N menos 1 vezes B. Depois vai ficar A elevado a N menos 2 vezes B ao quadrado. E assim continua. Até que a gente tenha A elevado a N menos K vezes B elevado a K. Aqui eu quero que você verifique que sempre o K é o número que a gente subtrai A, e esse número vai ser o expoente de B. Aqui a gente subtraiu 1 do N, e o expoente de B é 1. Aqui a gente subtraiu 2, e o expoente de B é 2. Mas até onde isso vai? Vamos colocar aqui reticências, continua aqui embaixo. Isso continua até A, B, N menos 1, mais B, N. Esse é o nosso padrão. Agora vamos ver de quantas formas podemos formar cada um desses. A elevado a N vai ser uma permutação de N com N repetições. Lembre que A elevado a N é A vezes A vezes A, N vezes. N vezes. Então isso é uma permutação de N com N repetições, que dá 1. O mesmo vale para B elevado a N, a permutação de N fatorial sobre N fatorial. Por isso, as laterais do nosso triângulo de Pascal só tem o 1, porque o primeiro coeficiente é sempre 1 e o último também é sempre 1. Mas o que acontece com A elevado a N menos K vezes B elevado a K? Bom, isso é uma permutação de N elementos com N menos K repetições e K repetições. E perceba a beleza disso, isso é justamente uma combinação de N, K. Então, todo coeficiente da expansão vai ser um elemento do triângulo de Pascal. Vamos retomar um pouco. A gente descobriu que a forma geral desses monômios é A elevado a N menos K vezes B elevado a K. E que, para contar de quantas formas podemos escrever eles, a gente usa um arranjo com repetição. Um arranjo de N elementos com repetição de N menos K elementos e K elementos. E isso a gente pode escrever como uma combinação. Por isso, todo coeficiente da expansão é um elemento do triângulo de Pascal. Mais do que isso, ele obedece à ordem. O primeiro elemento da linha é o primeiro coeficiente, o segundo elemento da linha é o segundo coeficiente. E isso vai ajudar a gente imensamente quando a gente quiser expandir alguma coisa com um expoente maior que 2, porque a gente sabe até 2. Mas maior que isso é difícil decorar, às vezes a gente até decora para 3, mas para 4, para 5, isso é praticamente impossível. Mas basta você desenhar o triângulo de Pascal, com a sua simplicidade, somando os termos da linha de cima, e você obtém os coeficientes dessa expansão. Também lembre como é que acontece essa expansão. O A começa com o número do expoente e vai caindo até 0. E o B começa do 0 e vai subindo até o valor do expoente. Eu sou completamente fascinado por essa figura, porque muitos padrões já foram descobertos, mas muitos ainda podem ser descobertos em uma figura de construção tão elementar. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que será um prazer responder. Visite também a nossa série de postagens lá no Instagram sobre combinatória, que eu acho que vai ser de grande utilidade. Deixa o like,
compartilhe o vídeo e até logo!